Então bora lá, galerinha. Galerinha, essa daqui é a resolução da nossa quarta lista de exercícios. Eu passei essa lista de exercícios para vocês na semana passada, de 18 a 22 de maio. Esses são os exercícios do 21 ao 27. E eu tenho hoje um parceirinho especial aqui que vai me ajudar na correção dos exercícios, que é o Davi Alves. Bora lá para resolver os exercícios? Então, ó, exercício 21. Então, ó, qual é a velocidade média de um trem que percorre 80 km em 30 minutos? Eu já te ensinei que a primeira coisa que a gente faz é grifar os dados. Vamos ver então o que está acontecendo? Olha só, estou aqui com a minha pista de novo e vou pedir para o meu parceiro colocar o trem aqui na pista. O que está acontecendo? O nosso trem aqui, ele vai percorrer toda essa distância, que equivale a 80 km. Então, vem para cá, trem. Então, ó, ele vai percorrer toda essa distância de 80 km em 30 minutos. O que a gente vai precisar calcular? A velocidade. Muito bem. Acertou, miserável. Sempre pensei. Então, vamos lá. Então, vamos calcular a velocidade? Então, primeira coisa que ele deu aqui, vamos anotar nos dados? Ele deu pra gente, ó, ele quer saber a velocidade. E ele deu pra gente o nosso ΔS, que é 80 km, e ele deu também o ΔT. O ΔT é 30 minutos. E vamos anotar aqui também o ΔT 30 minutos. Então, o que a gente vai calcular? A nossa velocidade. Para calcular a velocidade, a gente vai usar a nossa formulinha. Eu não combinei aqui com o meu parceirinho, mas eu vou fazer. Então, vamos ver. Tá preparado? Eu não sei. Velocidade é igual... Eu sabia que eu não tava. Assustou aí? Eu sabia que Então a gente vai chamar a nossa velha amiguinha, a formulinha da velocidade. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Então guarda, ó, velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Velocidade então é igual a ΔS sobre ΔT. Deixa eu colocar um T aqui. Isso. Então bora lá, vamos lá fazer a correção. Então aqui, ó, no lugar do ΔS aqui, ó, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor que a gente tem aqui de 80 km. E no lugar do ΔT? É aqui que mora o perigo. Então, muito cuidado aí em casa, hein, coleguinha. Sabe por quê? A gente vai calcular a velocidade e as unidades têm que estar compatíveis. E a gente já sabe que a velocidade a gente calcula em km por hora ou metro por segundo. Como o ΔS, olha só, ele já está em quilômetros, então convém que a gente calcule essa velocidade em quilômetro por hora. Sacou? Sabia aquela hora. Então, se o ΔS está em quilômetro, então a gente deve calcular a velocidade em quilômetro por hora. E não em quilômetro por minutos, que é o que está escrito aqui. Porque se a gente fizer isso, aí a gente não vai estar com as unidades compatíveis. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar. Transformar o quê, professor? Transformar esses 30 minutos para horas. Isso mesmo. Acertou, miserável. Sempre pensei isso. Então, vamos lá. Então, para a gente transformar aqui de minuto para hora, a gente vai fazer a nossa famosa regrinha de 3. Então, bora lá. Você já sabe que uma hora tem 60 minutos. E aqui eu tenho 30 minutos. Vai ter quanto em hora? Então, multiplica em cruz. E eu já te ensinei, já falei para você não falar para dona Terezinha, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Você já tá mais careca que eu de saber fazer essa conta. É só fazer x vezes 60, 60x. Opa! 30 vezes 1, 30. Vamos isolar o x? Quando a gente isola o x, quem aqui que é o amiguinho do x? É esse daqui, ó, que é o 60? Ou é esse daqui que é o 30? Eu acho que é o 30. Mas quem que tá junto do x? Quem que tá de mãozinha dada aqui com o x? O 60 ou o 30? 60. O 60. Então, se o 60 é um amiguinho do x, eu vou mandar ele pro outro lado, porque ele vai ter que passar dividindo. Porque o amiguinho do x quer isolar ele. Sabe o que significa isolar? Eu sei. O quê? Não sei. Isolar significa deixar sozinho. Então, ó, eu sei que isolar, ela tipo, prender ele, aí ficar com o outro. Fica isso. Então, ó, o amiguinho do x, que é o 60, ele vai isolar o x. Ou seja, ele vai
ficar longe do X, porque ele não gosta mais do X, ele tá de mal. Tá de mal, come sal na panela do mingau. Então, a gente vai mandar o 60 lá pra perto do 30, lá pra baixo. Então vai ficar assim, ó. Na panela do mingau. X vai ser então igual a 30 dividido por 60. E dá pra perceber aqui que 30, olha só, é metade de 60. Se 30 é metade de 60, então vai ficar 0,5, metade, meia. Em outras palavras, 30 minutos é a mesma coisa que meia. Ola. Acertou, miserável! Toca aí! Ah, não, a gente fez errado, é com o pé. Não, é aqui assim, ó. Toca aí. Aê! Então agora você vai lá, para não esquecer, e anota aqui, tá? Para não perder. Então 30 minutos equivale a meia hora. Só que a gente precisa colocar essa meia hora aqui, ó. Então a gente vai jogar esses 0,5 hora lá em cima. Agora é só substituir no lugar do ΔT, coloca 0,5. E eu já te ensinei a fazer essa conta, que é muito fácil. Ai, meu Quando você divide pela metade, é a mesma coisa que multiplicar pelo dobro. Então, qual que é o dobro de 80? O dobro de 80 é 160. Então, a velocidade do nosso trenzinho é equivalente a 160 km por... Ola. Acertou, miserável! Quanto joga vai ser esse acertou-me gelado? Quando você crescer, eu vou te ensinar melhor. Então, vamos de novo, ó. Então, nosso trem, ele vai percorrer esses 80 quilômetros em 30 minutos, ou seja, em meia hora. Pode vir. E para fazer isso, ele vai ter que fazer com uma velocidade de 160 km por hora. Belezeira? Então, bora lá para a próxima questão? Então, vamos lá. Davi, quer chamar a próxima questão? É só você... Próxima questão. Não, é só você falar assim, ó. 22. 22. Aê, moleque zica. Então, bora lá fazer a questão 22? Então, ó, um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de espaço 20 metros, no instante 7 segundos. E pelo ponto de espaço 12 metros, no instante 9 segundos. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de tempo dado. Então, bora lá grifar os dados? Ó, não falou 20? A gente tá na fórmula 20. A gente tá no 20. E falou do 20. Então, dessa vez, além do meu convidado especial, Davi Alves, eu também tenho um convidado especial, que é um astro de Hollywood da TV espanhola. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Chapolin Colorado! Não contavam Comigo! com a minha astúcia! Então vamos lá, ó. Eu tenho a minha pista aqui, ó. O nosso amigo Chapolin, ele está aqui, ó, nessa posição de 20 metros. E quando ele passa aqui nessa posição, ele olha no relógio e vê que está marcando 7 segundos. E aí ele vai andar até essa posição aqui, ó, de 12 metros. A hora que ele chega aqui, ele olha de novo no relógio e ele vê que está marcando 9 segundos. A gente quer saber qual que é a velocidade média do nosso amigo Chapolin Colorado. Não contava com a minha astúcia. Ai, mostra lá o Chapolin para eles. O que tem de especial no Chapolin hoje aqui, ó, Davi? Martelo milionário. Isso, mas põe aqui pro pessoal ver, ó. Olha lá na câmera. Aê. Então, ó, galerinha, a gente perdeu o martelo do Chapolin, mas a gente colocou o O milionário, ele mija. Mjolnir. Não é Mjolnir, é Mjolnir. O martelo do Thor. Então, vamos lá, Mjolnir. Mas escreve com J, né? Então escreve Mjolnir. Mas é Mjolnir, tá? Que fala. Então é o martelo do Thor. Então bora lá pra gente resolver essa questão aqui. Então vamos lá, ó. Então vamos anotar os dados? Então eu sei o seguinte. Ah, mas antes de anotar os dados... Não, vamos primeiro anotar os dados. Depois eu coloco aquele negocinho lá que eu fiz. Então, ó. Eu tenho então o S1, que é a posição inicial, que é os meus 20 metros, onde o Chapolin estava. Eu tenho também o tempo inicial, que são 7 segundos. Então, quando ele passa lá na posição de 20 metros, o tempo é 7 segundos. E eu tenho o meu S2, a posição final, que é 12 metros. E quando ele passa nessa posição de 12 metros, o tempo que marca no relógio é de 9 segundos. É o tempo final, ou seja, o T2.
Agora que eu tenho tudo isso, o que eu vou calcular? Eu preciso calcular Cidade. a velocidade. Acertou, miserável. Toca aí. Então vamos lá. Agora que a gente ficou com calor aí, Davi? Fiquei. Eu vou guardar rapidinho. Então vai lá. Então agora que a gente já tem tudo que a gente precisa, olha o que eu preparei aqui para vocês. Ah, eu chamei ele, o nosso Greiqueirinha. Ah lá o Greiqueirinha. Você conhece o Greiqueirinha? Quem é você? Ah, não sou eu. Beijo Paçoquinha, Eu tá? tenho- Se lembre. Eu tenho mais cabelo que ele. Ele é careca aqui, ó. Não tem nenhum cabelo aqui. Ele não sou eu. Só parece comigo. Ele é bonito que nem eu. Então você vamos só lá. não tem uma mochila igual ele. Então vamos lá, ó. Então meu amigo Greiqueirinha aqui, que não sou eu, só se Porque parece comigo, tá? Greiqueirinha, então parece o pai. Então vamos lá. O Greiqueirinha, então, ele vai passar aqui, ó, pela posição inicial que eu chamei de S1, que é 20 metros. Quando ele passa aqui, ele olha no relógio. A hora que ele olha no relógio, ele vê que o tempo inicial, T1, é igual a 7 segundos. A hora que ele continua o trajeto dele aqui, continua a sua caminhada, ele chega numa outra posição final, que eu chamei de S2, a posição final. E ele percebe que a posição mudou para 12 metros. Quando ele olha no relógio, ele vê que o tempo final, que eu chamei de T2, é de 9 segundos. Então a gente precisa calcular qual que é a velocidade. Mas para isso, vamos ver primeiro, calcular primeiro o ΔS. O que é o ΔS? O ΔS é a distância que ele anda aqui, ó, da posição inicial até a posição final. Ou seja, o ΔS é todo esse deslocamento que ele teve aqui. E para calcular o ΔS, Davi, sabe o que a gente faz para calcular o ΔS? A gente faz isso daqui, ó. A gente faz a posição final menos a posição inicial. Ou seja, S2 menos S1. Agora é só substituir. Quer me ajudar a substituir? Então vamos ver se você vai acertar, hein? Eu acho Será que vai velocidade. acertar? Vamos ver se o Davi vai acertar. Então, ó, no lugar do S2, o S1 é 20 metros, Davi. Então, ó, guarda na cabeça. S1, tá vendo aqui, ó? S1, S1, 20 metros. 20 metros. O S2 S2, é 12 metros. 12 metros. Então, aqui no lugar do S2, Do S2. eu vou colocar qual? O 20 ou 12? Ai, meu Deus. O 20, eu acho. Dá uma segunda chance. Então, ó, S2, tá vendo aqui S2? Então, já que não é aquele, é o segundo. E o segundo vale do 12. Acertou, miserável. Então, Eu falei. então S2 aqui, ó, vale 12, menos o S1. O S1 vale 20. Agora, ó, é só fazer essa conta de cabeça. A gente sabe que 12 menos 20 vai dar 8. Mas espera aí, tem um sinalzinho aqui, ó, de menos. E professor, menos 8 metros? Não existe menos 8 metros. Mas esse sinal é extremamente importante. Então, para tudo! Assustou aí, miserável. Nossa, você tem que falar assim, ó. Fala tudo! Presta atenção, miserável. Então, olha só, esse sinal de menos, Davi, sabe por que ele é extremamente importante? Porque ele quer dizer pra gente o seguinte, que o nosso Greiqueirinha, ou o Chapolin, em vez dele estar indo pra frente, ele está indo para trás. Como assim, professor? Olha só o que está acontecendo. Olha só, presta atenção. Imagina o seguinte, que a marquinha da posição, ela tá... Você segura para mim? Então segura aí. Então, ó, imagina que a marquinha da posição, ela tá aumentando, ó. Ela tá aumentando aqui, ó. 0, 5, 10, 15, 20. Então, conforme ele anda para cá, tá aumentando. O que que tá acontecendo? Ele começou aqui, ó, no 20. Então, em vez dele estar indo daqui para cá, ele na realidade tá vindo daqui, ó, ele tá andando para trás. Ele tá dando ré. Então, ele tá lá na posição de 20 metros, 19, 18, 15, 14, 13, 12.
Então ele está indo para trás em vez de estar indo para frente. E esse sinal de negativo, Na verdade, ele está indo para trás. Você entendeu? Em vez dele estar indo para frente, ele está indo para trás. E esse sinal de menos quer dizer isso pra gente. Quer dizer que em vez dele estar indo para frente, ele está indo para trás. Vamos fazer de novo, ó. Fica apontando pra frente que eu aponto pra trás. Então, em vez dele estar indo para frente, ele está indo... Aê! Não dá pra Entendeu? ver meu Então, dedo. tem que fazer meio de lado assim. Então, vamos lá. Então, ele está indo para trás. E isso é extremamente importante. Porque se você não entender isso, você não entende um conceito importante. Porque imagina o seguinte, que você está lá na rua da sua casa. Você mora no número, sei lá, no número 50. Então, se você pegar um carro e entrar lá na rua da sua casa, até chegar lá na sua casa, você vai passar pela casa de número 10, número 20, número 30, número 40, número 50. E o que está acontecendo, se você tivesse de carro, é o oposto. Que você está indo do 50 lá para o 10. Então você está, em vez de ir para frente, você está indo na contramão lá da rua da sua casa. Então é isso que quer dizer esse sinal de negativo. E ele é extremamente importante. Se você não entender isso, você tem que dar uma revisada no conteúdo, porque é muito importante esse sinal. Então assiste de novo esse exercício se você não entendeu isso. Então, ó, agora que eu já tenho ΔS, eu preciso achar qual que for... ΔT. ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo que o nosso amigo Greiqueirinha, ou o Chapolin, ele demorou para sair daqui, da posição inicial, e chegar aqui, na posição final. Mas o Chapolin daí, só falta mais um anteninha. Isso é verdade, né? E também o martelo. Olha só. O velho tá desligando. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer o martelo do Thor aqui. Pronto. Nossa, A marreta biônica. É Então vamos lá, continuando. Presta atenção. Presta atenção. Então vamos lá. Então qual que é o tempo que ele demorou para sair daqui e chegar aqui? Dos 7 segundos até os 9 segundos, se passaram... Quantos segundos? 2 segundos. Isso aí. Então, ó, vamos lá. Então vamos calcular esse ΔT. É a mesma coisa que a gente fez, ó. O ΔT é a variação do tempo, ou seja, é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final aqui, ó, são os 9 segundos. E o tempo inicial, ó, é os 7 segundos. Então 9 menos 7 dá... Isso, acertou, miserável. 2 segundos. Então agora a gente já tem o ΔS, já tem o ΔT. Chama ela pra gente. Nossa formulinha. ΔT. Velocidade é igual? Velocidade igual? Isso, aí. Velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Isso aí. Então agora é só substituir, ó. No lugar do ΔS, ó, eu vou colocar menos 8. Então aqui, ó, no lugar do ΔS, eu coloco esse valor. Vamos colocar? E no lugar do ΔT? Aqui, ó, eu vou colocar o valor de 2. Então vai ficar menos 8 dividido por 2. E se você dividir 8 por 2, você chega no valor de 4. Vamos dividir. 4 o que, professor? Tá vendo aqui, Davi, que aqui em cima ficou o metro e aqui embaixo ficou o segundo? Então a velocidade vai sair em metro por segundo. Isso mesmo. E é o que eu vou colocar aqui, ó. Então essa é a velocidade. Mas você vai falar assim, mas professor, primeiro o senhor me fala que tem espaço negativo, eu nunca vi isso. Agora o senhor me fala que tem velocidade negativa, mas isso quer dizer que em vez dele estar andando para frente, ele está andando para trás. Sacou o lance? Então o ΔS, quando ele é negativo, significa que em vez de estar indo para o lado que a posição sobe, que a posição aumenta, que os espaços aumentam, eles estão indo para o lado que os espaços diminuem. E a velocidade, quando ela é negativa, significa que o movimento, em vez de estar indo para o lado positivo, o movimento está indo para o outro lado. É isso que significa. Belezeira? Bora lá para a questão 23. Quer chamar? 23! 23. Então bora lá, galerinha. Agora a gente trouxe mais um convidado especial,
que é o nosso parceiro, o Benjamin. Então agora o trio tá completo, né? Já faltava a mãe. Falta a mãe. Meu Deus. Tá completo. Então agora o time tá Não completo? tão completo. Não tá Não completo. cabe. Não cabe o quê? Os outros. Tem mais 3 pessoas aqui. Aqui na onde? Ué, a mãe, o Bendo e o Flash. O Brendo é o nosso Flash cachorro cabe. e o Flash é a nossa tartaruga, tá, gente? Então não cabe. Ô, Davi, não tá cabendo mais ninguém aqui. Não tá cabendo nem mais minha carequinha aqui, ó. Aí como que eu vou fazer a brincadeira que eu faço com o pessoal lá na escola pra tirar a franja da testa agora? Agora eu tenho cabelo. Então vamos lá, vamos fazer o exercício? Não. Então vamos. Então quem que vai chamar o exercício? É o 23 agora. Agora você dá um choquinho assim, ó. Pá. Assim, ó. 23! Vamos lá. 23. De novo. Então bora lá. Então, ó, 23. É o seguinte, galerinha. Uma motocicleta percorre uma distância de 150 metros com velocidade média de 25 metros por segundo. Qual é o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, já sabe. Apareceu o número, já vai grifando. Vamos anotar os dados, mas antes vamos entender o que está acontecendo. Para isso, eu trouxe a minha Ducati. Mostra a Quer Ducati, ver ela? vem. Olha a pista aqui e a nossa Ducati. Mostra a Ducati lá pra galera ver. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pro pessoal ver a nossa Ducati. Ó. Bum, bum, Uma aula, eu vou te contar. O pai não pode saber, porque o pai, ele já faz isso e me dá susto. Então vamos lá, ó. A nossa Ducati, ela vai andar nessa pista aqui, ó. Uma coisa. Então a nossa Ducati, ela vai percorrer essa pista de 150 metros com uma velocidade de 25 metros por segundo. E a gente quer saber qual que é o tempo que ela gastou para percorrer toda essa distância aqui. Beleza? Vamos lá, bora lá calcular o tempo aí. Então, ó, vamos anotar os dados? Então a gente tem aqui, ó, os 150 metros, que é o nosso ΔS, né? Opa, vamos colocar os dados, né? Então, ó, de novo, ΔS, 150 metros. A gente tem a velocidade, que ele deu pra gente aqui, ó, que são os 25 metros por segundo. E a gente quer saber qual que é o tempo, ou seja, o ΔT. Para isso, a gente vai usar a nossa velha e boa amiguinha. Vocês já sabem, né? Sim, eu já sei. O Davi já sabe, né? Eu já participei. E você aí? Não. Velocidade é igual! Assustou ou não? Não? Sim, é claro que sim. Então, Velocidade igual. vamos ver se o É Benjamin assim. já sabe. Velocidade é igual ΔS sobre... Sobre ΔT. Ah, moleque zica! Eu não sei isso. Eu já falei um. Então, Agora é isso aí. Então, velocidade é igual ΔS sobre ΔT. T. Então, você vai colocar a formulinha. Ó, Davi, você que ainda não sabe ler, mas tá aprendendo, ó. Velocidade é igual ΔS sobre Velocidade ΔT. igual? Tá vendo esse triângulo aqui, Davi? Sim. Esse triângulo, na física, a gente chama de delta, tá? Ah, E tá vendo aqui, essa letra... Velocidade igual? Essa letra eu acho que você já conhece. T. É o T. Então por isso E que o a gente outro é o fala, ó, S. delta T. Isso, e o outro é o S. Por isso que a Delta gente fala, ó, S, delta ó, T. delta S, delta T. Sacou? E tá vendo esse V aqui, ó? O V representa a velocidade pra gente. O M quer dizer médio, velocidade média, tá? Então, velocidade média é igual delta S sobre delta T. O delta é igual. S, Davi, é a distância que ele anda, sabia? Delta S é a distância. E o delta T é o tempo. Fechou? Vamos anotar então? Bora lá anotar os dados? Como que é mesmo? Delta S, delta T É o delta S. é o espaço. Espaço. É a distância que ele andou. Então cada um é tipo o começo da palavra. Espaço. Isso, só que S de espaço e T de tempo. perfeito. Ah, moleque zica! Só que, se você percebeu, espaço não começa com E, com S, começa com E, né? E por que que aqui tá S?
Tá S porque é do inglês. E no inglês a gente usa space. Space, ó, vou escrever aqui, ó. Space. Olha só que letra linda. Tá lindo. Olha só. Tá vendo? Space. Space, ó, começa com S. S de space. Por isso que aqui a gente fala delta S e não delta E. Fechou? Então bora lá, vamos resolver então esse exercício. Então, ó, no lugar da velocidade média eu já coloquei o 25, que ele deu aqui pra gente, ó. Tá vendo aqui? Então agora é só substituir. Eu tenho o delta S aqui, ó, que ele me deu, vou colocar aqui. Então no lugar do delta S eu coloco 150. Agora, galerinha, eu vou fazer aquela jogada que eu já te ensinei para você ganhar tempo. Mas se você sente mais segurança fazendo do outro jeito, faz do jeito que você sente segurança. Mas aqui eu vou te ensinar a ser esperto, ganhar tempo lá no vestibular. Tá vendo então? Esses dois carinhas aqui, ó, delta T e o 25. Olha o que a gente vai fazer, Davi e Benjamin. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai, ó. Benjamin tá aprendendo a assoviar, né, Benjamin? Mais um pouco você consegue. Ó, tá quase. Deus, 9 anos e Ainda sabe falta só um assoviar. pouquinho assim, né? É só um pouquinho. Só um 9 anos. Assim. Então vamos lá. Vamos substituir. 9 anos para Davi, 10. presta atenção. Olha só, tá vendo o delta T? Eu vou então colocar aqui no lugar do 25. Tá vendo o 25? Ele vai lá pra baixo no lugar do delta T. Vamos escrever aqui pra você enxergar melhor? Pode ser? Então, ó, vai ficar aqui assim, ó. Você viu? O delta T estava embaixo, foi para cima. O 25 estava em cima, foi para baixo. Viu aqui, ó? Sacou que um trocou de lugar com o outro? E assim a gente ganha tempo. Ó, esse aqui, ó, tava aqui, ó. E esse aqui tava aqui, ó. É só você olhar aqui na imagem anterior, ó. Tá vendo aqui? Viu? Então agora fica fácil fazer essa conta. É só dividir o 150 com o 25. E se você dividir o 150 com 25, dá 6. 6 o quê, professor? Presta atenção. Presta atenção. Quero ver quem sabe me falar. Vamos ver, hein? Então vamos ver. Será que alguém sabe me falar? Eu acho que sim. Então vamos lá. O que eu tenho igual? Presta atenção. O que eu tenho igual, tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo? Não vou nem dar mais dica do que isso. Eu tenho igual... eu O que? O que? Eu sei. Não, eu falo. Eu quero falar. Então vai, fala aí. O 5 e a letra 5. O 5 e a letra M. Acertou, miserável! Quer falar então? Fala, Benjamin. O que eu tenho igual além do 5? A letra M. Eu falei da letra M. Conta? Mas o 5, a gente já cortou os dois aqui. Por isso que ficou 6, o 150 dividido por 25. Agora, ó, como eu tenho aqui o M em cima, o M embaixo, eu vou cortar os dois. Ó, eu corto esse M com esse M. Quem que sobrou? O S. O S. E Delta foi o S. que eu coloquei aqui. Por isso que o delta T, ó, Delta T. ele Não. ficou igual a 6S. S de segundo. Da feira. Miserável. Ah, miserável. Ai, meu Deus. Não. É um gênio. Eu vou dar uma dica. Vou dar três alternativas. É S de hora, S de minuto ou S de segundo? Todos. Segundo. S de segundo. Então, delta T, ó, é igual a 6 segundos. Em outras palavras, cadê a nossa poçante, a nossa Ducati? A nossa Ducati, põe ela na pista aí. A nossa Ducati, para percorrer esses 150 metros com velocidade de 25 metros por segundo, ela demora 6 segundos. Bum! Empina a moto. Deixa eu empinar a moto. Pra ver quem empina a moto. Eu nunca vou te dar minha moto pra você dirigir, tá bom? Então vamos lá.
Quem quer chamar o exercício 24? Vai lá. 24. Não esquece de dar o soquinho. Exercício Não, assim, 24. ó. Não, assim, ó. 24! 24. Então bora lá, galerinha, resolver o exercício 24. Mas antes... Tanã, tanã, tan, tan. Eu tenho um recado especial para o professor Alessandro. Você vai falar pra ele. Tá. Eu vou falar algumas coisinhas para ele. Professor Alessandro, olha no meu olho, professor Alessandro. Eu andei escutando que o senhor tem um tal de um palitinho de fósforo aí que o senhor dá aula, um tal de um palitinho de dente, alguma coisa assim. Professor Alessandro, o senhor não é digno. Se o senhor tem um palitinho de fósforo para dar aula, eu tenho o Mjolnir. Eu tenho o próprio martelo do Thor. Porque eu sou digno, professor Alessandro. Sim. O senhor que diz que dá aula com esse palitinho de fósforo aí, esse palitinho de limpar o dente, então ó, saiba que eu sou digno, porque eu tenho Mjolnir, o martelo do Thor. Mas hoje, professor Alessandro, quero que o senhor veja esse vídeo, porque além de ser digno, eu trouxe aqui para me ajudar alguns personagens de Hollywood. Alguns personagens, um personagem que já salvou o mundo várias vezes. E esse personagem que eu estou falando, eu vou dar uma dica para o senhor que não conhece nada do universo da Marvel. Esse personagem se chama Steve, vulgo Capitão Rogers América. Vou dar mais uma dica pro senhor que não sabe nada. Ele já salvou o mundo com um escudo. Então eu vou chamar ele, o meu amigo, que também é digno como eu, o Capitão América! E esse daqui é qual, Davi? Capitão Nanico. É o Capitão Nanico? Porque ele é pequenininho? Ele é um grandão. Então, professor Alessandro, o senhor se prepara, porque eu não trouxe só o Mjolnir, eu não trouxe só o escudo, eu também trouxe ele, o próprio, e eu vou entregar o escudo para ele. O senhor que se prepare aí com essas aulinhas aí, porque eu tenho aqui o Capitão América! Live in America! Live in America! O vilão. Vou inclusive deixar o martelo com ele. Eu sou digno agora. E, além disso, professor Alessandro, eu tenho ao meu favor uma arma poderosa que o meu filho roubou do próprio Thanos. O que é isso aí? Do infinito. A manopla do infinito, Com professor todas as Alessandro. joias. Então, se cuida. Steve Rogers. Então, bora lá resolver o exercício? Então, vamos lá, ó. 24. Se você vai da sua casa à escola em 30 minutos, com velocidade média de 8 metros por segundo, qual é o deslocamento nesse intervalo de tempo? Então, agora eu vou precisar do nosso capitão. Cadê o Capitão América? Cadê o capitão? Então, olha só. Opa, esse daqui é melhor Capitão Nanico. Cadê o Capitão Nanico? Aqui o Capitão Nanico, aqui, ó. Então, deixa eu pegar o Capitão Nanico, senão ele não cabe aqui. Então, ó, se você vai
da sua casa à escola em 30 minutos, ó, vamos andar com o capitão. Com uma velocidade de 0,8 metros por segundo, qual que é o deslocamento nesse intervalo de tempo? Então, o que a gente quer saber? Me ajuda a segurar aqui o capitão Nanico. Então, ó, o capitão Nanico vai andar daqui até aqui, ou seja, da casa dele até a escola. E ele vai fazer isso em 30 minutos, com velocidade de 0,8 metros por segundo. Vamos saber qual que é a distância que ele andou? Qual que é a distância da casa dele até na escola? Então, bora lá, galerinha. Então, galerinha, isso é, acertou, miserável! Miserável é um gênio! Miserável é um gênio. Então, agora que a gente já grifou, vamos anotar os dados. Então, o miserável é um gênio. Então, ó, o ΔT ele deu pra gente aqui, ó, que é 30 minutos, ok? Ele deu também, ó, 0,8 metro por segundo. 0,8 metro por segundo é a nossa velocidade média. E ele quer saber o quê? Qual que é o deslocamento, ou seja, o delta... X. Ah, moleque zica! Ah, danado. Então agora eu tenho que chamar ela pra me ajudar. Quem que vai chamar? Vem. Qual? Que? Ninguém? Delta S? Delta T? Ai! Delta T? Velocidade agora! Tá me Para de matando! gritar, você assusta a gente. Mas eu pedi pra chamar, ninguém chama ela. Então a nossa formulinha da velocidade. Chama ela pra mim, ó. Velocidade é igual ΔS Velocidade sobre aqui. ΔT. Velocidade igual? Delta S sobre ΔT. Então agora vamos substituir? Velocidade Então igual. bora lá, ó. Eu tenho a velocidade, que é 0,8 metro por segundo, então, ó, vou jogar aqui. Então vai ficar assim. E eu tenho o ΔT também, só que aqui tem um probleminha. E se você não prestar atenção aqui, é aqui que começa a errar o exercício. Você tem que sempre olhar as unidades de medida para ver se elas estão compatíveis. É isso aí, malandro. Eu tava pensando compatíveis. É isso aí. Então, ó, o que você vai olhar? Ó, tá vendo aqui a velocidade? Ela não está medida em metro por segundo. Segundo. Então, raciocina comigo. Ela está medida em metro por Segundo. E aqui o ΔT está em Ola. minuto, miserável. Ora. Então, ele está em minuto. Então, preciso transformar esses minutos para... Ola. Minuto. Não, ola. Segundo. Então Ou é segunda-feira. segunda-feira. Então, como que eu faço isso? Regrinha de 3, que nem a gente cansou de fazer no começo do nosso ano. Lembra? Um minuto tem 60 segundos. Aqui eu tenho quantos minutos? 30. Coloco minuto embaixo de minuto e o X vai sair aqui embaixo do segundo. Agora é só a gente fazer nossa famosa multiplicação em... cruz. Então vamos lá. Ó, não conta pra dona Terezinha, tá bom? Por quê? Porque a dona Terezinha fica muito braba. Então, pra dona Terezinha, a gente vai falar, sabe o quê? A gente vai falar que é uma regrinha de proporção. Ou, se vocês preferirem, pode falar que é uma multiplicação entre a proporção dos meios e a proporção dos extremos. Por que ela fica brava? Porque ela fica brava. O povo da matemática, eles não gostam que falar multiplicação em cruz. Então não fala multiplicação em cruz de jeito nenhum. Então vamos lá, ó. X vezes 1, X. Aí 30 vezes 60, 3 vezes 6 é 18, com mais 2 zeros. Então você chega no valor de 1.800. Vamos anotar aqui, ó, só pra gente não esquecer. Então vai ficar assim, ó, que 30 minutos é 1.800 segundos. Agora eu vou pegar esses 1.800 segundos e agora sim eu vou substituir... Delta T. Isso, meu moleque zica. Eu vi o Delta T. Muito bem. Delta T. Parabéns. Porque eu Então vamos falei substituir lá, então. Aí agora eu vou fazer de novo a nossa multiplicação em cruz. Não conta pra dona Terezinha. Combinado? Eu não quero que ela me mate. Né? Ela é braba, hein? Aí é braba. Dona Terezinha. É leão. Então vamos lá, não esquece de colocar um aqui, ó, para você poder fazer a sua conta. Aí você faz ΔS vezes 1, ΔS.
E 0,8 vezes 1.800 vai dar 1.440. Professor, 1.440 o quê? Olha só, eu não tenho aqui em cima, o que eu tenho igual? Aqui em cima, ó, vou dar uma dica pra você, ó. O que eu tenho igual aqui em cima e aqui embaixo que eu posso cortar? O S. Então, se eu cortar o S aqui com S aqui, sobrou quem? O M. O M, que é metros. Então, olha só a distância do nosso coleguinha, no caso aí o Steve Nanico Rogers, até da casa dele até a escola é de 1.440 metros. Belezeira? Então, ó, cortei aqui o segundo com o segundo, sobrou 1 metro. Então, bora lá para a questão 25? Quem que vai chamar 25? 25! Aê, moleque zica. Então, ó, se em 20 segundos um trem percorre 600 metros, qual é a sua velocidade nesse intervalo de tempo? Então, a gente já tem a pista aqui, ó, com os meus parceirinhos, e eu já tenho o trem também. Então, ó, o trem, ele vai andar toda essa distância aqui, ó, que é igual a 600 metros, ok? E ele vai fazer isso em 20 segundos. E a gente quer calcular qual que é a velocidade que esse trem vai percorrer essa distância. Bora lá então resolver o exercício? Então, qual que é a primeira coisa que eu peço para fazer? Eu peço para Anotar os dados. Muito bem. Ah, moleque zica. O miserável é um gênio. Então, vamos lá, ó. Então, você já grifa onde aparecer número, o que você procura e anota os dados. Então, vamos lá, ó. Então, ele deu pra gente aqui esses 20 segundos. 20 segundos não é o que eu meço no relógio. Se eu meço no relógio, só pode ser o quê? Vou perguntar, vamos ver se acerta. Vou dar 3 alternativas. Eu meço no relógio. É a velocidade, é o espaço ou é o tempo? Tempo. Ah, moleque zica, é miserável. Acertou, miserável. Então, é o tempo, nosso delta T. E olha só, 600 metros, fala. É que eu queria olhar esse negócio. Mas agora não, né? Agora nós está filmando, né? Então, vamos lá. Então, ó, e ele percorre 600 metros. 600 metros é o tanto que ele percorreu, que ele andou. Vou te dar 3 dicas de novo, ó. Lembrando que uma já foi. 600 metros é a velocidade, é o espaço ou é o tempo que já foi? Esse. Espaço. O espaço, ah, molequezinho. Não acertei. Acertou? Deu certo. É isso aí, é o delta S, o espaço. Então, vamos lá, ó. Então, eu já tenho o delta T, que é o tempo. Eu já tenho o delta S, que é o espaço, 600 metros. Então, ele quer saber qual que é a velocidade. Então, eu quero saber o valor do V, que é a velocidade. Então, agora eu preciso chamar ela de novo para me ajudar. Quem que vai chamar? Então, chama ela. Velocidade igual? Delta S sobre delta T. Então agora vamos lá, ó. No lugar do delta S, então aqui eu vou substituir com 600. E no lugar do delta T aqui eu vou substituir com 20. Então vai ficar assim. Agora é só dividir 600 com 20. E essa conta é facinho de fazer, porque se você cortar, por exemplo, esse zero com esse zero, fica 60 dividido por 2. E metade de 60 é 30. Você consegue perceber aqui, ó, que em cima ficou o metro, embaixo ficou o segundo? Por isso que aqui, ó, sai em metro por segundo. Então essa é a velocidade do nosso trem. Vamos ver ele de novo? Então, ó, o nosso trem, para ele atravessar esses 600 metros em 20 segundos, ele tem que ter uma velocidade de quanto? 30 metros por segundo. Belezeira, então? Bora lá para a questão 26. Quem que vai chamar 26? 26. Então bora lá, galerinha. Exercício 26. Qual é o tempo gasto por um carro que percorre 180 metros com velocidade constante de 25 metros por segundo? Vamos pegar nossa pista aqui com os nossos parceirinhos, meus ajudantes aqui, ó. Então, eu tenho aqui, mostra pra gente ali o nosso, esse daí é o Nissan 180 SX. Então, ó, a gente tem o Nissan 180 SX. Da Hot Wheels. Ah, não, quer dizer, desculpa aí, né? Da Hot, como é? Hot Wheels. Uau, Hot Wheels. Não, da Hot Wheels. Então, ó,
O nosso Nissan 180 SX, ele vai percorrer 180 metros com uma velocidade de 25 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo que ele vai demorar para percorrer toda essa distância. Você tá segurando a pista. Então bora lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer então? Anotar os dados. Então vamos anotar os dados? Então, apareceu o número, vai grifando o que você precisa. Aí, anota os dados. Ele deu aqui pra gente. Ele pergunta qual que é o tempo. O tempo, vou dar a dica de novo, eu quero saber qual que é o tempo. O tempo é o nosso delta T, delta S ou V. V. T. Então, vamos de novo, ó. Delta T. Ah, e por que você acha que é o delta T? Porque é de tempo. Porque é de tempo. Tempo tem T Pai, de tempo. Eu acho que tem primeiro, então eu faço primeiro. Então, você Não acertou? tinha uma ideia. Então, ó, o Davi acertou primeiro. Então vai lá, Davi. Ó, tinha uma Toca ideia, aí, moleque zica. Não, vai. Acertou, miserável. A gente não tocou. Eu vi assim. Acertou, miserável. Anel. Acertou, miserável. Então vamos lá, o delta T é o que eu quero achar. E ele deu pra gente os 180 metros. Os 180 metros é a distância que ele andou. Se a distância é o espaço, então é o delta T. S. S. S de espaço, né? Space em inglês, né? Então, delta S é o espaço que ele andou, delta tá? S. Que ele percorreu. E ele deu a velocidade. A velocidade, então, só pode ser o quê? Ó, Calma aí, me explica. O V. o V. Ah, agora sim, moleque. Zica. Na verdade, eu não. Miserável é não um sei qual gênio. O miserável pra não é ver o um anel. gênio. Então, vamos lá. E agora? Quem que chama? Não chama. Nossa, Velocidade gol. Delta S sobre delta T. Assustou mesmo, Davi? Parece que ele quer matar a gente de susto. Então vamos lá, ó. Velocidade igual delta S sobre delta T. Então vamos substituir, ó. Ele deu pra gente a velocidade, que é 25, e deu o delta S, que é 180. Então, no lugar da velocidade, você já põe o 25, e no lugar do delta S aqui, ó, você já põe o 180. De novo, ó, eu tenho esses dois carinhas aqui. Vocês lembram aqui que a gente faz com esses dois carinhas? Multiplica. Muito bem. A gente E até eu derrubar a caixa. cai. Ô, nossa pista, Davi. Não é, isso daqui não é uma caixa, é uma pista de corrida. Pista de corrida. Fala direito, senão o povo em casa não vai acreditar em nós. Então, ó, vamos lá. Então, o delta T. Eu quero uma. Ó, o delta T aqui vai lá pra cima e o 25 vai lá pra baixo. Então, sacou, ó. O 25 desceu, o delta T subiu. Agora é dividir o 180 com o 25. Fazendo isso, você chega num valor de 7,2. 7,2 o quê? Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. O que que eu tenho em cima e embaixo que eu posso cortar que é igual? O M. Muito O bem. T. Tem o M Ué. aqui e M aqui. Sobrou quem? O S. Então, Ué, mas não sobrou o T. o delta T, então, 7,2 segundos. Então, nosso Nissan 180X, ele pega a pista aí. Ele vai andar Vai de 180 cima, metros com uma velocidade de 25 metros por segundo em 7,2 segundos. Então bora lá, questão 27. Então quem que vai chamar 27? 27. Então bora lá fazer o último exercício, galerinha. Então, ó, um trem move-se em uma ferrovia com velocidade constante de 60 km por hora. Quantos quilômetros ele percorre em 40 minutos? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho aqui a minha pista e eu tenho o meu trem. O meu trem, ó, ele vai percorrer aqui essa ferrovia com uma velocidade, ó, de 60 km por hora. Pode ir com o trem. Então ele vai percorrer com uma velocidade de 60 km por hora e ele vai ficar 40 minutos percorrendo aqui essa ferrovia.
a gente quer saber qual que foi toda essa distância aqui, ó, que o trem andou. Ou seja, quantos quilômetros ele percorreu durante esses 40 minutos, mantendo a velocidade de 60 km. Tá bom, né? Tá bom. É que 60 pra mim é muito. Né? Então vamos lá. Vamos resolver o exercício. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Anota os dados. Ah, moleque zica. Então vamos anotar os dados? Anota. Então, ó, ele deu aqui pra gente, ó, a velocidade, né, que é 60 km por hora. Se você tem dificuldade, lê o exercício com calma, ó. Ele deu 60 km por hora, não deu? O que que é 60 km por hora? Se você volta um pouquinho, ó, é a velocidade. Então, ó, não tem segredo. Continuando aqui. Aí, ele fala o seguinte, ele fala pra gente quantos quilômetros, ele quer saber qual que foi a distância que ele percorreu, ou seja, o delta S. E ele percorreu isso em Delta 40. T. Que é o delta T. Muito bem. T. Você tá espertinho, moleque Eu não saio com zica. força. Bate você então. Ai. É que eu não quero bater com o anel. Ah, desculpa. O anel é duro, é de ouro. Como que é, Benjamin? O moleque zica é, como que é? É um gênio? Miserável. O miserável. Gente, Miserável é um gênio. tem que Então, fazer vamos assim lá. quando for falar. Sim? Miserável é um gênio? Lá vem o Zé. Então tá bom, então. Então, já que o miserável é um gênio, velocidade é igual. O miserável assusta fácil. Ô, Davi, você assusta muito fácil. Da próxima vez eu quero que você me fala que eu quero assustar o Davi, que eu nunca... Então vamos lá. Então quem que vai chamar a formulinha ali pra gente? Então chama a formulinha. Velocidade igual? Aí, moleque zica. Então, ó, velocidade é igual delta Você me S. assustou muitas vezes. Então, velocidade é igual delta S sobre delta T. T. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos substituir, ó. Ele me deu a velocidade, ó. Vamos colocar lá. E ele me deu delta T. Vamos colocar lá? Sim ou não? Sim. Não. Porque se eu fizer isso, eu erro. Lembra que eu falei que as unidades têm que ser compatíveis? E olha só, raciocina aqui comigo, ó. A nossa velocidade, ela tá em quilômetro por hora. Por hora. Eu ó, falei hora. Aqui. Pô, eu falei Eu hora. vi. Você é danado. É. Então, ó, a velocidade tá em quilômetro por hora. E o tempo aqui? Olha só, vou te perguntar. O tempo tá em hora, minuto ou segundo? Segundo. Tá em minuto. Então, ó, o tempo tá em minuto. Para ficar compatível com a velocidade não tá em quilômetro por hora. Então, eu preciso transformar o tempo que está em minuto para hora. Então, a gente precisa fazer isso primeiro. Só que dessa vez, eu vou te ensinar uma jogada para você ganhar tempo lá no vestibular. Então, vem comigo. Então, tá preparado? Sim. Pera aí, gente. Entendi. Pera aí, ó. Tá preparado? Sim, tô muito. Então, beleza. Vai, faz o negócio Então, que você tem. para tudo! Tá piscando, ó. É, Ah, não tá o piscando. Davi não. tá dando pausa em vocês, tá bom? Não, não é verdade. Não é pausa? O que é então que você tá fazendo? Ele tá dando um ok. Ele tá apertando um ok. Não, eu tô dando pausa. Tá dando pausa. Então vamos continuar aqui. Então vamos transformar esses 40 minutos para hora. Para isso a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. Você tá mais careca que eu de saber fazer. No primeiro bimestre eu ensinei todo mundo. Então vamos lá, ó. É só falar que 1 hora tem 60 minutos. Aqui eu tenho quantos minutos? 40. Então põe embaixo do 60 para ficar minuto embaixo de minuto. O X fica embaixo da hora para ele sair em hora. Ó, Então, ó, o que a gente vai fazer agora que a gente não pode contar pra dona Terezinha, ó. O que nós faz? não conta. Não conta, mas a gente vai fazer a nossa famosa multiplicação em cruz. Eu sou berrando. Então vamos lá.
multiplicação em cruz. X vezes 60, 60x. Aí eu vou fazer 40 vezes 1, que dá 40. Opa, peraí, volta aqui. Então vamos lá. Agora, presta atenção. Eu vou isolar o x. Presta atenção. É claro que você vai usar. Presta atenção. Quem que é o amiguinho do x? É o 60? É o 60. Ou é o 40? Como você sabe que é o 60? Porque tá mais perto. Ah, onde é que fica? Esse miserável. Que é miserável, um gênio. É o 60. Ele é amigo do x, porque ele tá mais perto aqui do x, não é? É. Só que o 60 agora ficou de mal do x. Ele vai isolar o x. O 60 agora ele vai ficar no isolamento, coronavírus, né, Benjamin? Isolamento. Tem que Coronavírus. ficar em casa. Então, ele vai ter que isolar o amiguinho dele, que é o x. Para ele isolar o x, ele não tem que ficar longe do x? Tem que. Então, o que a gente vai fazer com o 60? Vai mandar para o outro lado. Como o 60 Mandar. gosta mais do 40, então quando a gente isola o x aqui, a gente deixa o x sozinho. Então, o 60 vai passar para baixo do 40. Pois é. Então, vai ficar que x é igual a 40 dividido por 60. Presta atenção! Eu vou te bater! Eu assustou mesmo. Olha aqui, menino! Olha, menino! Tua mãe! Vou chamar a dona Cinta, vou chamar tua mãe junto. Então, Eu vou presta chamar. atenção. Olha a jogada que eu vou te ensinar. Para você aprender a fazer isso agora, para chegar no terceiro ano e você arrebentar no vestibular. O vestibular, ele na maioria das vezes, não vou falar todos os casos, mas na maioria das vezes, ele quer saber se você sabe trabalhar com número fracionário, ou seja, com fração. Então, quando você chega num número assim, se você for pegar esse número e dividir, ele vai dar um número muito grande, um número esquisito. Eu tô esquisito. Então, olha só, a gente chegou nesse valor aqui de 40 sobre 60 e eu vou deixar ele assim. Porque eu vou trabalhar com ele assim, porque o vestibular, na maioria das vezes, ele usa o número assim em fração e ele acaba cancelando com outros números lá na frente e fica muito mesmo fácil. Muito fácil a nossa conta. Se você fosse dividir o 40 por 60, olha que número cabuloso que vai dar. Baixa a cabeça aí, ô moleque zica. Tá vendo aí todo mundo? Vai dar esse número cabuloso aí, ó. Então, se você, imagina a sua cena, você tá no vestibular, você tem coisa de 3 a 4 minutos para fazer uma questão e você vai ter que fazer essa divisão para chegar nesse número 0,667, que é uma dízima. Então, não é mais fácil deixar ele no formato de fração? Eu te garanto que não só é mais fácil, como a sua conta vai ficar muito mais precisa. Se você tentar fazer essa conta aqui na sua casa e colocar só 2 casas, você vai ver que vai dar um resultado. Se você colocar 3 casas, vai dar outro resultado. Se você colocar 4 casas, vai dar outro. E assim por diante. Então, quanto mais casas você colocar, Vai dar 5. mais próximo do resultado vai chegar. Agora, se você deixar assim em fração, você já chega no resultado cravado. Tá entendendo? Então fica melhor. Fica melhor se você deixar no formato de fração. Então eu vou deixar no formato de fração e eu vou jogar lá em cima, ó, no lugar do nosso ΔT. Então vai ficar assim, ó. No lugar do ΔT vai ficar 40 sobre 60. Fechou? Eu trouxe o número daqui para cá. O que você precisa entender para fazer essa conta? Você precisa entender o seguinte, tá vendo esse número 40 sobre 60? Opa! Você tem que pensar que é como se ele fosse um único número. Imagina que esse número 40 sobre 60, por exemplo, vale x, tá? Pensa que é um número só isso daqui. Então, olha o que você tem que fazer. Você tem que pegar esse número aqui e você vai fazer a nossa famosa multiplicação em cruz. Vai pegar todo esse número aqui, ó, e vai multiplicar em cruz.
para isso não esquece que tem que colocar um 1. Então você vai fazer ΔS vezes 1 e esse número inteiro aqui, ó, vezes os 60. ΔS vezes 1 dá ΔS. Agora você tem que pegar todo esse número aqui, ó, que nem eu disse. Imagina que todo esse número é como se fosse um número só. Imagina como se fosse x. Se ele fosse x, não seria x vezes 60? Então, ó, ficaria 40 sobre 60. Ou, se você preferisse ter chamado de x, ficaria x vezes 60. Então, ó, é esse número aqui, ó, vezes esse. Sacou o lance? Olha o porquê que eu fiz isso. Olha como que ficou fácil a sua conta agora, ó. Eu vou apagar ali para você entender, para ficar muito fácil de visualizar. Presta atenção. Ficou assim. Tá vendo? 40 sobre 60 que multiplica 60. Tá vendo esse 60 aqui? Tá vendo esse outro 60? Sobrou quem? Sobrou o... Então sobrou 40. E foi o que eu coloquei aqui, ó. Mas 40 o que, professor? O que que eu tenho igual aqui e aqui que eu posso cortar? A hora. A hora. Então se eu cortar o H aqui com o H aqui da hora, sobrou quem? O quilômetro. Então, o nosso trem aí, vamos pegar ele de novo aí, pra ver. O nosso trem, ó, pode pôr aí, ô, Davi. O nosso trem, ele tá com uma velocidade de 60 km por hora e ele vai, em 40 minutos, percorrer essa pista. Essa pista tem quantos quilômetros? 40 quilômetros. Ok? Então, galerinha, esse daqui foi nosso último exercício. Ah, deixa eu voltar lá pra tela ficar bonitão. Então, galerinha, esse aqui foi o nosso último exercício, né? Então, Eu chamei meus parceirinhos aqui pra me ajudar. na O verdade, Davi eu fiz. e o Bem Benjamin. também. Ah, tá, eles que quiseram, né? Na realidade é verdade, eles que quiseram. Sabe por quê, galerinha? Eu vou falar a verdade, eu fico tanto tempo produzindo essas aulas pra vocês que eu acabo tirando o tempo desses meus queridos aqui. Então eles ficam pedindo toda hora pra ver o que que eu tô fazendo, pra vir junto, pra ficar aqui, que eu resolvi deixar eles participar dessa aula nossa aqui. Yes! Mas não significa que vocês vão participar da próxima. Por quê? Beleza, então? Então vamos mandar um abraço pra todo mundo? Mas Então, por galera, que na próxima não? porque dá muito trabalho. Uma aula de 40 minutos deve ter dado o quê? Mais de uma hora aí. Então, ó, galerinha, fica com Deus. Espero ter ajudado mais uma vez. Então, ó, vamos mandar um soquinho pra galera? Bate aqui. Então, ó, Deixou. galerinha, abração, fica com Deus. Tudo de bom. Não, mas congela aí, senão não dá pra ficar legal no final. Então, junta aí, Benjamin. Então, agora que a gente tem o nosso mini mirim clube dos Vingadores, Vingadores Kid. Não! Capitão Steve Wonder. Eu tinha uma ideia, pai. Conta aquela piada pro bem. Que A piada? Aquela que você falou do negócio do gato. É do... Sabe daquele negócio que o gato ele come? Vamos fazer o exercício, né? Então bora lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O pote. Tá, agora eu vou... Então bora lá.